E aí, pessoal, é o dia 52 agora. Lemos Levítico 13, agora os capítulos começaram a ficar grandes, né? Então só um capítulo, Salmo 52 e Lucas 16. No Levítico 13, eu separei aqui verso 2, 47 e 48. Diz o seguinte, na verdade só um verso 2. Quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Por que eu separei esse texto? Porque nós vamos ver lá em Lucas capítulo 17, Jesus está entrando na cidade, vem 10 leprosos e Jesus manda eles se apresentarem ao sacerdote. De onde que Jesus tira para se apresentar ao sacerdote? Da lei, de Levítico. É daqui que Jesus está tirando. Por quê? Porque era costume o leproso ir até e nós lemos isso no capítulo 13, ir até o sacerdote, para o sacerdote verificar o que estava acontecendo com a pele, se teve melhora, se não teve, se piorou, o que faz, o que não faz. Então tinha esse costume. Lembrando que lepra não é uma doença, mas são vários tipos de doenças de pele. Não quer dizer que é um tipo de doença só. São vários tipos de doenças de pele que eram chamados de lepra, né? E isso poderia melhorar ou não. Então o sacerdote ele tinha que verificar, caso melhorasse, estava puro, caso não, impuro. E aí tinha os seus rituais para cumprir, caso estivesse puro, caso estivesse impuro. Então Jesus manda os 10 leprosos irem lá e vão os 10, mas volta um volta curado. Esse que está curado reconhece a cura, porque é interessante que Jesus manda os 10, eles não estavam curados na hora que Jesus manda. O texto fala que quando eles estavam indo, foram se tornando purificados. Eles purificaram no caminho. Então um volta, esse que volta é um samaritano. Os samaritanos eram o povo que quando a Babilônia dominou a Israel e os judeus, a Judéia, ou seja, o reino do norte e o reino do sul, o povo que ficou na terra, eles se misturaram muito. Então eles foram chamados de samaritanos. Então era um povo, para o povo judeu, que foi para a Babilônia e voltou, aqueles que habitavam nas terras eram chamados de samaritanos, eles eram impuros, eram impróprios. Por quê? Porque havia se perdido o costume, havia se perdido a religião judaica, havia se perdido todas as normas e procedimentos de Deus que havia dado para eles. Então, eles eram um povo excluído. Nós vamos ver a mulher samaritana também, lembram? Pois é. Então, quem volta? Volta o samaritano, curado e agradecendo a Jesus. E aqui nós aprendemos várias coisas. Dentro de várias coisas, eu vou citar um só. Nós somos os samaritanos. Nós somos o povo impuro. Nós somos pessoas contaminadas, sujas e considerados sujos. Mas Jesus nos manda caminharmos até Deus, até o templo, porque naquele período Deus estava no templo. Jesus nos manda, caminhe para Deus. Quando estamos caminhando, Jesus nos purifica, Jesus nos transforma. E nessa transformação precisamos retornar. Retornar a quem? A Jesus. Outra coisa que aprendemos, não existe, a partir de Jesus, não existe mais um local onde devemos ser purificados. Então, quando eu vou à igreja, não é na igreja que Jesus me purifica, ou que lá Deus fala comigo, ou que lá a presença de Deus está. Não, a presença de Deus está em Jesus. E onde está Jesus? Onde eu estou. No local que eu estou ali, eu posso invocar o nome do Senhor e ser salvo. É assim que a palavra de Deus nos orienta. Então, lembre-se, se estamos impuros, se estamos com lepra, busquemos a Jesus, clamamos a Jesus misericórdia, e Ele purificará as nossas vidas. E então, devemos voltar para agradecer. Eu costumo dizer que o domingo não é para podermos ir ao domingo à igreja e vivermos o restante da semana. Mas, na verdade, nós vivemos a semana inteira, de segunda a sábado. E no domingo, que é o dia do Senhor, ao qual nós vemos em Apocalipse capítulo 1,
João foi achado no dia do Senhor. No dia do Senhor, nós agradecemos aquilo que vivemos de segunda a sábado. Beleza? Então, aqui eu tenho agora Salmos capítulo 52, verso 2 e 3. Diz o seguinte: sua língua trama destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade à verdade. O salmista está dizendo o seguinte: você e eu queremos a maldade, a falsidade, o que é corrupto, mas nós devemos buscar a Cristo. Ele nos salva, Ele nos purifica, Ele nos liberta, Ele transforma as nossas vidas. Em Lucas capítulo 16, eu separei o verso 11, 12, 15 e 25, diz o seguinte: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação aos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Aqui é a história de Lázaro, né, no Hades e no céu, né? E Jesus quer nos mostrar nessa parábola que muitas das vezes nós queremos viver uma vida de riqueza, demonstrar a nossa riqueza, demonstrar o nosso valor, sermos reconhecidos, para que aqui na terra sejamos como deuses. O que Jesus está falando é: não, se você não souber utilizar o que te deu, ou seja, se você tem um carro bom, ele precisa ser para a glória de Deus. Se você tem uma casa boa, precisa ser para a glória de Deus. Se você teve um bom estudo, precisa ser para a glória de Deus. Se você tem um bom casamento, precisa ser para a glória de Deus. Se você tem bons filhos, precisa ser para a glória de Deus. Tudo que nós temos precisa ser para Deus. E eu não estou dizendo que você tem que dar as coisas literalmente para as pessoas, mas a sua vida, ou o que Deus te deu, precisa servir ao reino. Por quê? Porque virá o reino de Deus para nós, ou nós vamos a esse reino, onde Deus vai depositar os seus filhos, este local, este momento, aquilo que Ele tem reservado para nós. Então, se não sabemos administrar aqui, não saberemos administrar lá. Então o reino dos céus não é para nós, não é para mim e nem para você, que não valorizamos o que Deus nos dá hoje. Valorize, e valorizar o que Deus te dá é colocar em prática, é colocar no dia a dia o que Deus te dá. Se Deus te dá condições de abençoar pessoas, abençoe. Se Deus te dá condições de aconselhar pessoas, aconselhe. Se Deus te dá condições de administrar os bens da casa do Senhor, administre. Se Deus te dá condições de tocar, de cantar, de pregar, faça-o, mas faça-o para com o próximo, para a honra e glória de Jesus. Amém, queridos? Fique com Deus. Próximo vídeo, dia 53.